Muitos dizem que para ter um relacionamento com Deus, três coisas são muito importantes. A primeira é ler a Bíblia. A segunda, orar. E a terceira é o jejum. Mas a pergunta é essa: por que o jejum? Ler a Bíblia, tudo bem, é bem óbvio que se trata de algo bastante importante. Orar também. Mas falando sobre o jejum, será que o jejum de fato é muito importante? Como deixar de comer pode ter alguma relação com a vida espiritual? Será que aos olhos de Deus faz alguma diferença o fato de jejuarmos? A verdade é que a Bíblia define a resposta como sim para todas essas perguntas. E nesse vídeo aqui nós vamos falar o porquê do jejum ser algo tão importante para a sua vida espiritual. E também como você pode transformar o nosso relacionamento com Deus. Bora lá! Antes de qualquer coisa, nós precisamos diferenciar o que é jejum, o que é um voto ou um propósito que você faz com Deus. Afinal, devemos ressaltar que nem tudo aquilo que envolve abrir mão de algo com um propósito espiritual é um jejum. Quando nós falamos de jejum bíblico, nós estamos falando de abstenção de alimento. No caso de voto ou propósito, muitas outras coisas podem estar envolvidas, desde deixar praticar alguma atividade que você gosta, ou até de fazer algo que você normalmente não faria. De fato, votos e propósitos, quando feitos com sabedoria, agradam a Deus e devem fazer parte da nossa vida cristã. Isso é um fato indiscutível. Contudo, se você fizer um voto ou um propósito, terá de cumprir aquilo que você se propôs a fazer. A Bíblia chama de tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Fala inclusive que é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Ei, sinto muito lhe informar, mas vai ter um dia que você vai falhar. Então, se você se lembrou de um propósito que você fez e não cumpriu, arrependa-se, peça perdão e a partir de agora tome mais cuidado para não fazer propósitos precipitados. Não faça votos exagerados só para mostrar o quanto você ama a Deus. Cumprir um voto simples demonstra muito mais amor do que fazer votos praticamente impossíveis de se cumprir. Lembre-se muito bem de que Deus não pede para você fazer votos ou propósitos. O fato de Deus agir em nosso favor não está relacionado com o que nós prometemos fazer para Ele. Não mesmo. Mas sim ao que Ele pode fazer por nós. Está relacionada à nossa fé em crer que Ele é capaz de reverter qualquer situação. Nossa atitude posterior deve ser fruto da nossa gratidão e principalmente da nossa obediência. Mas e o jejum? Como funciona? Bom, o caso do jejum exige uma semelhança bastante óbvia, porque o jejum também é um propósito que você faz com Deus. Porém, no caso do jejum, se trata muito mais de necessidade. Nós precisamos jejuar. A Bíblia mostra que o jejum como um sinal de dependência de Deus, onde o homem aflige sua alma, deixando de se alimentar com o propósito de se humilhar e buscar a Deus em oração. E apesar da Bíblia nos dar vários exemplos da ação sobrenatural que acontece com o resultado de um jejum, ainda assim é algo que nós não temos como saber exatamente como funciona. Eu posso ser muito sincero para você. No entanto, se é difícil compreender a ação sobrenatural do jejum, por outro lado, é muito simples entender o seu lado prático, que é o seu efeito contra os desejos da carne. A Bíblia ensina que nossa carne é inimiga de Deus e deseja aquilo que é contrária ao Espírito. A carne, para quem não sabe, é a nossa natureza pecaminosa se manifestando através do nosso corpo físico. São as vontades e as emoções do intelecto da nossa alma determinando nossas ações. Por isso que aquele que
permanecem na carne não pode agradar a Deus. E uma das razões por que isso acontece é com tantas emoções e desejos sendo processados em nossa alma, fica muito difícil ouvir a voz de Deus e, consequentemente, tomar as decisões corretas. E aí que entra o jejum. E por que o jejum funciona? Bom, basicamente porque a alimentação é a necessidade primária do ser humano. Quando você está com muita fome, todas as vontades e desejos da alma se concentram em uma só coisa: comer. Todo o resto perde importância porque agora a prioridade é se alimentar-se. E o segredo está no fato de que, durante o jejum, você nega esse desejo e diz não à sua alma. E como ele não tem outro desejo maior, ele a sossega. Nesse momento, tudo aquilo que era vontade da carne fica muito mais claro. E você consegue discernir melhor a voz de Deus, que é ministrada através do seu espírito. A consequência é você pensar menos em você e mais em Deus. Menos em você e mais nos outros. E isso, você passa a pensar mais em Deus. Por isso que retirar apenas um tipo de alimento não é jejum. É na verdade um propósito, não um jejum. E isso pode ser algo muito bom. A Bíblia inclusive dá exemplo de Daniel, que ficou 21 dias sem comer nada prazeroso. Todo o contexto mostra que o propósito de Daniel era semelhante a um jejum, se humilhar e buscar a Deus em oração, mas não diz que ele era um jejum. E isso muitos se enganam. Quando a Bíblia fala em jejum, fala de abstenção total de alimentos. E sabendo que o jejum traz um maior discernimento que te faz mais sensível à voz de Deus, é fundamental haver oração durante o período de jejum. Jejuar por outra pessoa, por exemplo, só faz sentido se você fizer uma oração em favor dela. Inclusive, um jejum sempre deve começar com uma oração, pois quando você vai receber a direção de Deus em relação ao propósito e também ao tempo desse jejum. E assim como nos votos e nos propósitos, não quebre o jejum. Se você nunca fez um jejum com um propósito espiritual, a dica é começar gradualmente, sem exageros. De repente, retirar uma refeição que você está acostumado a fazer, ou então estabelecer uma quantidade de horas sem se alimentar. O importante durante o jejum é você se sentir em jejum, e isso varia de pessoa para pessoa. Aliás, o jejum é algo tão particular que a palavra de Deus recomenda que você nem fale para as outras pessoas que está jejuando. O jejum não faz com que Deus tenha mais ou menos compaixão. Na verdade, o jejum trabalha nosso caráter, revelando as preocupações fúteis da nossa alma e deixando muito mais claro o que verdadeiramente importa em nosso coração.